Oi meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, esse é o último vídeo que eu vou postar para vocês nesse semestre, né, em termos de conteúdo, e é o vídeo que estava faltando para vocês fazerem a atividade complementar da AV1 e AV2, tá? É um vídeo pequenininho que nós vamos falar sobre partidos políticos. Turma, partido político, o surgimento do partido político, ele não tem uma data específica. Agora, sabe-se que os partidos políticos, eles surgiram provavelmente concomitantemente ao surgimento dos estados. São instituições extremamente importantes e imprescindíveis em países democráticos. Né? É através dos partidos políticos que aquelas pessoas que têm interesse em entrar para a política, em participar da política do Estado, através dos partidos políticos que se manifestam e que as pessoas vão defender suas posições, suas opiniões, dentro daquilo que entendem como correto para a condução das coisas do Estado, para a condução da política do Estado. Né? Então, o partido político em que forma ele se organiza? Juridicamente, turma, os partidos políticos eles se organizam em forma de associação. Né? Então, juridicamente, a natureza jurídica dos partidos políticos é de associação. Vocês vão estudar as associações quando entrarem lá no Direito Civil 1, então vocês vão entender direitinho o que são os partidos políticos, que é essa figura de associação. Então, são associações de cidadãos chamados membros de partidos. No Brasil, para que vocês tenham ideia, dentro do Brasil, para que vocês tenham ideia, é livre a criação de partidos políticos, tá certo? É livre a criação, não exige nenhuma autorização do Estado, né? Não exige não se admite nenhuma intervenção do Estado. Uma vez criado o partido político, o Estado ele não pode intervir no funcionamento do partido político, né? Então ele é de livre criação, livre fusão no Brasil. Isso a Constituição ela garante. O que acontece no momento da criação desses partidos, pelo menos aqui no Brasil, é o seguinte: as pessoas que têm o interesse, elas têm que obedecer ao que diz a lei, e a lei que traz sobre a criação dos partidos políticos. Nós temos uma lei, a lei dos partidos políticos, é uma lei específica que vai tratar lá sobre a criação dos partidos políticos, mas é necessário que os partidos políticos eles tenham o seu estatuto, né? Que eles criem a figura do partido político, e a única coisa que a Constituição exige em relação aos partidos políticos é que após a sua criação, o seu estatuto seja encaminhado ao TSE para efetuar o controle acerca da criação dos partidos políticos no Brasil. Né? Agora, o conteúdo do estatuto, que é o que diz como o partido político ele vai funcionar, ele é livre. Aquelas pessoas que têm interesse em fundar o partido, eles têm ampla liberdade em dizer como é que o partido vai funcionar, né? Quem vai ser o presidente, o período de eleições do presidente do partido, como é que vai ser o processo para que o partido lance os candidatos, se ele terá nível federal, regional, tá certo? Então, é bem ampla a possibilidade da criação dos partidos políticos, principalmente aqui no Brasil. Agora, exigem alguns requisitos, não é tão simples criar um partido político. Hoje, aqui no Brasil, em âmbito federal, nós temos uma média de 34 partidos. É uma quantidade muito grande? Ao meu ver, turma, tá? Não é aqui é uma opinião pessoal, para mim não é uma boa, apesar de falar sobre pluralidade política, a nossa Constituição ela defende a pluralidade de partidos políticos, a pluralidade política, eu não entendo que seja uma boa forma para se tratar. Eu acho que são muitos partidos políticos, de forma que há um esvaziamento ideológico dentro deles, né? Você não sabe dizer exatamente o que cada partido político defende em termos de política, em termos de economia, em termos de cultura, em termos de educação, em termos de saúde. Então, a gente não tem, há uma pulverização das ideias, né? Os partidos políticos, eles não possuem uma densidade ideológica. A gente não pode dizer, olha, esse partido defende isso, esse partido defende isso, tá certo? Pelo menos aqui no Brasil. Como existem partidos de caráter regional, estima-se que hoje no Brasil a gente tem uma média de 75 partidos, tá? Somando tudo.
Mas, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os partidos. Então, eles são associações dedicadas à atividade política, né? São chamados, os seus membros são chamados membros dos partidos, e eles se reúnem em torno dessa associação para defender um programa político, para defender um programa econômico, para defender um programa pelos quais eles entendem que o país ele vai se desenvolver. Historicamente, ela é antiga. Como eu disse, por exemplo, se você vai à Grécia, né, você tem em Roma você tem os patrícios e os plebeus, né? Quando você chega na Inglaterra, você tem na França você tem os girondinos, você tem os jacobinos, né? Na Inglaterra também os Tories e Rights. Nos Estados Unidos nós temos os democratas e temos os republicanos. Aqui no Brasil nós temos uma pluralidade, são os vários partidos políticos. Então percebam que historicamente nós percebemos a existência de partidos políticos em vários países, desde a antiguidade até os dias atuais. Conforme eu disse, aqui no Brasil, o artigo 17 da nossa Constituição Federal, ela vai começar a tratar sobre os partidos políticos dentro do capítulo relacionado aos direitos políticos e a ampla liberdade de funcionamento, de criação e de funcionamento dos partidos políticos aqui no Brasil. Recentemente nós tivemos a grande discussão acerca da questão da fidelidade partidária, né? E aí o STF teve que se manifestar. De que forma? Decidiu-se que para aqueles cargos cujo o sistema eleitoral seja majoritário, lembre que eu já falei com vocês, já postei um vídeo sobre o sistema eleitoral. Os sistemas eleitorais majoritários, o cargo pertence ao candidato. Ao passo que naqueles cargos em que nós temos o sistema eleitoral proporcional, o cargo pertence ao partido. Tá certo? Pertence ao partido. Então, nós tivemos que ter uma lei para falar sobre fidelidade partidária, porque às vezes o sujeito se candidatava por um partido, se desfiliava aquele partido e se candidatava a outro. Tá certo? Existem 3 sistemas de partidos políticos no mundo. Né? Nós temos países em que o sistema é unipartidarista. Por exemplo, países em que nós temos o sistema unipartidarista. Cuba, União Soviética, Rússia, antiga União Soviética, atualmente Rússia, China. São países, observe que nós temos um unipartidarismo. Existe um único partido dentro desses estados. Professor, então quer dizer que só existe um sistema de ideias? Gente, em regra, sim. Mas não quer dizer que dentro desses partidos não exista discussão acerca de como conseguir determinados... Não haja discussão sobre diversos temas, tá certo? O partido ele é único, mas você tem a ala mais radical e menos radical dentro de um partido, tá? Agora, concordo com vocês que o sistema democrático ele fica um pouco inviabilizado nesses países em que a gente tem um unipartidarismo. Existem países em que nós temos 2 partidos, né? Estados Unidos, a Inglaterra. Então, eles têm basicamente 2 partidos, né? E em regra, são partidos que são antagônicos na maior parte das discussões, né? Vou pegar o exemplo dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos nós temos os republicanos, que são liberais em termos de economia e são conservadores em termos de sociedade. E por outro lado nós temos os democratas, né? Nós temos os democratas que não quer dizer que eles não sejam capitalistas, eles são capitalistas, mas eles são um capitalismo menos agressivo, menos liberal. Eles defendem que existe a necessidade da atuação do Estado em uma série de fatores relacionados à economia. E em termos social, eles são menos conservadores, eles são mais liberais em termos sociais. Então, nos Estados Unidos existe essa polarização entre 2 partidos e eles têm ideias claras acerca de uma série de fatores, uma série de situações da vida. Isso é interessante porque são partidos onde a gente tem uma densidade ideológica muito maior. Alguns países, como o Brasil, existe o sistema pluripartidarista, ou seja, existem vários partidos políticos que podem lançar os seus candidatos para concorrer às eleições. Para encerrar,
Observe que é um vídeo bem curtinho, mas para encerrar, vale dizer o seguinte, aqui no Brasil, para que uma pessoa seja candidata a um determinado cargo político, é necessário obrigatoriamente que ele seja afiliado a algum partido político, né? Não existe no Brasil a chamada candidatura avulsa. Nos Estados Unidos, inclusive, existe a chamada candidatura avulsa. O atual presidente norte-americano, o Donald Trump, em um determinado momento, ele se lançou candidato a presidente da República, né, antes dessas últimas eleições, como um candidato sem partido, né, uma candidatura avulsa. Só que depois ele retirou a candidatura dele, por razões pessoais, ele retirou a candidatura dele e agora ele se candidatou, ele ganhou as eleições nos Estados Unidos como candidato dos republicanos. Aqui no Brasil isso não é possível. Aqui no Brasil, qualquer candidato que ele queira concorrer às eleições, ele necessariamente precisa estar vinculado a um partido político. Estamos passando por um momento em que é um momento sui generis, uma vez que o presidente da República, o atual presidente da República, ele se candidatou a presidente da República, venceu por um partido e depois ele se desfiliou a um partido e hoje ele está sem partido nenhum. Qual vai ser a situação, até quando isso vai perdurar? Não sei, depende de como o STF vai se pronunciar acerca dessa situação, tá certo? Então, meninos, esse era o último vídeo que eu tinha passar para vocês. Um grande beijo e vou aguardar aqui os resumos, tá?